Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui na Associação Comercial de São Paulo, uma entidade que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. E também na Faculdade do Comércio de São Paulo, que é ligada à Associação Comercial, cujo foco é justamente a qualificação do comércio, do varejo brasileiro e do ambiente empreendedor como um todo. Nosso entrevistado de hoje, além de um queridíssimo amigo, é um educador do melhor nível, reitor da Mauá, Instituto Mauá de Tecnologia, que é referência para o Brasil inteiro em cursos de engenharia, de tecnologia da informação, informática, TI, que também agora tem se dedicado a este tema que é tão caro a todos nós, que é o empreendedorismo. Professor José Carlos Souza Júnior. Professor José Carlos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu sei que o teu tempo também é exíguo, mas o nosso tema aqui, como o nome do próprio programa sugere, Educar para Empreender, tem tudo a ver com aquilo que nós desenvolvemos, que ambos desenvolvemos, que é uma educação inteligente, de nível, com um compromisso muito sério com a formação humana, mas visando também esse campo das ciências que é tão importante, que é o empreendedorismo. Perfeito, Wilson. Primeiro agradecer ao amigo pela honra de estar aqui. Muito bem. Professor José Carlos, eu gostaria de saber, afinal de contas, a pessoa que, na verdade, chega a um posto tão significativo, que é ser reitor de uma instituição de ensino superior, ainda mais da Mauá, que tem milhares de alunos, na verdade é um empreendimento de vida. Eu posso dizer que o senhor empreendeu um projeto de vida que é toda essa carreira acadêmica até chegar a reitor. Então, eu arrisco dizer, é um empreendimento de vida, é um projeto de vida que deu certo. Como é que foi essa sua vida até chegar a reitor na Mauá? Olha, eu acho que um aspecto importante, que tem muito a ver com o empreendedorismo também, é você conseguir pivotar. Claro. Porque eu, na verdade, venho de uma formação técnica, Eu me formei técnico primeiro, depois engenheiro. Fui seguir uma carreira acadêmica por gostar disso, me dedicar a isso realmente. Fiz a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado. E a gente acaba depois indo para a questão da gestão, de tentar impactar melhor as pessoas e a sociedade. Isso a gente consegue quando a gente começa a fazer gestão também das instituições educacionais. E eu não vou ser sincero contigo, não que foi um projeto para chegar a ser reitor. Isso acontece acho, como reflexo das coisas que você vai fazendo, que no fundo acontece muito com o empreendedor também, Você vai sendo uma pessoa que exerce de maneira coerente o seu trabalho, que é íntegra. Eu acho que o próprio mercado vai reconhecendo isso. Então, eu acho que eu acabei vindo a ser reitor também por um pouco do reflexo de como eu me comporto, quais eram os meus valores, que a instituição identificava como algo que também tinha alinhamento com os valores dela. Mas, com certeza, é um empreendimento e do qual tenho muito orgulho. É um empreendimento pessoal, Sim. Que as pessoas elas tendem a pensar que empreender é você criar um CNPJ e vender um serviço, mas, na verdade, a gente pode também analisar que você pode empreender na sua vida pessoal, Como um profissional liberal, como um professor, Você, de fato, transformar a sua vida, você progredir na vida, não deixa de ser um empreendimento pessoal, não é isso? Sem dúvida. O Harari, num livro dele, se não me engano, 21 lições para o século XXI, ele, no capítulo 19, que ele fala sobre educação, ele coloca bem claro isso. Ele fala, a sua carreira é o seu empreendimento, não se apegue a um emprego ou mesmo a uma empresa que você fundou. Pode ser que depois você comute, você pivote, você comece a fazer outra coisa. Eu vejo uma Google, quando começa, ela é um buscador, uma Amazon, quando começa, é uma vendedora de livro, e hoje eles não são mais isso. É verdade. Então, você entender essa questão de você pivotar e evoluir é importante. Nossa carreira, tão importante quanto. Perfeito. Bom, como eu disse, o professor José Carlos é reitor da Mauá, Instituto de Tecnologia Mauá, que é uma universidade das mais respeitadas do Brasil, tendo formado ao longo de quantos anos, professor? Nós agora vamos completar, ao final desse ano, 62 anos. 62 anos, então mais de 6 décadas formando engenheiros, E eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo aqui certamente conhecem engenheiros formados pela Mauá. Eles estão aí trabalhando em todo o país e alguns até fora do Brasil, Sim, professor? Vários. E são todos muito bem formados. A Mauá ela é referência de fato. Então é sobre a Mauá que eu agora gostaria de te perguntar, professor, um pouco da história dessa instituição de tanta envergadura que é a Mauá.
Então, acho que uma coisa muito bacana que tem total ligação com o programa aqui é que a Mauá, ela é uma startup. Ela nasce lá em 61 de uma maneira bastante, é o que os americanos chamam de bootstrap, aquilo que quase nasce na garagem de casa. Então, ele é um movimento voluntário de alguns engenheiros, alguns professores, que vão construindo a instituição que hoje realmente, como o colega coloca, é uma instituição de renome nacional. Então, acho que essa visão empreendedora, ela faz parte da Mauá desde a sua raiz. Uma coisa importante dentro do conceito da Mauá, que tem muito a ver com o empreendedorismo, é que, embora nós tenhamos nascido como escola de engenharia, a gente vai com o tempo percebendo que, por vezes, a visão puramente técnica de um problema, ela nos restringe na solução de problemas complexos. Então, com o tempo, a Mauá vai percebendo isso. Na década de 90, ela cria uma escola de negócios também dentro do Instituto. E depois, em 2007, já como centro universitário, um curso de design. E o porquê disso, né, Wilson? Porque às vezes as pessoas, não tendo esse entendimento, acham que isso é você perder o foco, e não, isso é dar foco. Porque a engenharia, a tecnologia da informação, elas são muito fortes nos aspectos técnicos de uma solução, o que a gente vai chamar de feasibility. Mas a administração, ela vai trazer para a gente os modelos de negócio, né, o que a gente vai chamar de viability. Qual é a viabilidade daquilo ficar financeiramente em pé? Qual o arcabouço jurídico que tem que ser seguido para aquela solução? E o design traz o terceiro pé, do que a gente vai chamar de tripé de inovação, que é extremamente útil, que é a usabilidade, que a gente vai chamar de desirability. A minha solução não pode ser uma solução que apenas um engenheiro consiga usar, ela tem que ser uma solução que atenda ao mercado. E tudo isso envolto numa coisa que vocês aqui dominam com muita maestria, que é a questão da venda. Claro. E como é que eu pego todo esse pacote depois e levo para o mercado entender aquilo como sendo uma boa solução? Perfeito. Agora, eu estive lá na Mauá, enfim, conheci todo o projeto que é desenvolvido e na verdade eu percebi, professor, que vocês têm uma grande sinergia, um contato muito grande com as empresas. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse aspecto. Afinal de contas, professor, uma coisa que na verdade é mandatória hoje é a empregabilidade. Não adianta Sim. a pessoa dominar tecnicamente os assuntos, etc. Eu sei que isso vocês também já fazem muito bem, sem que na verdade isso tenha, não é, uma conexão com o mercado, que as empresas enxerguem esse valor que vocês estão lá formando. Como é que funciona esse aspecto da parceria com as empresas? A gente tem na nossa forma de pensar que a formação desse jovem, na verdade, é quase que uma coautoria entre a instituição de ensino e a sociedade para a qual ele vai ser entregue, vamos assim dizer. Então, a participação das empresas dentro do processo educacional para a gente é primordial. E isso é bom para os dois lados. As empresas conseguem trazer o conhecimento para esse jovem de problemas reais, então não faz sentido hoje você ficar pegando problemas contextuais de livros, quando existe tanto problema prático para ser resolvido. E a empresa também consegue, nessa imersão, captar grandes talentos e consegue passar os seus valores para esses jovens. Então, nós temos atividades que permeiam do primeiro ao último ano de todos os cursos relacionadas com empresas. São atividades que, por vezes, fazem parte de uma disciplina, são atividades que, por vezes, são oferecidas pelas próprias empresas, por vezes, são desafios que as empresas trazem, e sempre isso usando aquele tripé da inovação. Então, quando uma empresa vem para a gente com um problema para ser solucionado, primeiro, ela participa desse processo. Segundo, a gente envolve alunos dos diversos programas, né? Da engenharia, da administração, da TI, do design, para que você tenha para essa empresa essa visão do todo. Porque é um erro que a instituição cometia, você fazia o seu aluno de engenharia mecânica trabalhar em grupo, mas trabalhar em grupo era trabalhar com outros engenheiros mecânicos. Quando ele vai para o mercado, ele tem que falar com o RH, ele tem que falar com o pessoal de vendas, ele tem que falar com o pessoal do marketing. Poxa, aí sim é um trabalho em grupo. Essas competências de você conseguir entender o todo são importantíssimas. Claro. E para você trazer isso para dentro da universidade, a maneira mais eficiente é trazendo a sociedade para dentro da universidade. Então, as empresas estarem presentes na formação e elas estão entendendo isso como algo que faz parte dos valores dela, é importante. Não resta dúvida. Agora, então quer dizer, professor, aqui tem um aspecto importante que o professor Zé Carlos mencionou, que é justamente a escola, a universidade, ela criar a sua abordagem educacional a partir de problemas que são passados pela própria empresa. Afinal de contas,
a gente não pode formar, eu vou usar uma expressão aqui bastante acadêmica, profissionais de gabinete, que estão ali desconectados do mundo, totalmente distantes dos nossos problemas reais. Então, esse testemunho que o professor Zé Carlos nos passa, de que as empresas participam do processo educacional passando as suas dores, isso é fundamental, sim, né, professor? E seria bom se todas as escolas do Brasil, e não só de nível superior, também tivesse essa conexão maior com o que a vida exige hoje, demanda, as empresas demandam, né, professor? Sim. Isso é uma coisa fundamental. Agora... Perdão, e as próprias empresas também reforçarem esse aspecto. Nem toda empresa ainda entendeu essa importância dela estar presente nesse processo. Claro, com certeza. E os ganhos que ela tem. Porque uma coisa que a gente discute muito, não é que nós estamos formando em conjunto alguém que vai simplesmente lá atender as demandas da empresa. É alguém que vai questionar a empresa, é alguém que vai trazer ali para a empresa situações de incômodo no bom sentido para que ela possa avançar. Claro. Então, não é questão de você criar uma mão de obra que vai atender uma demanda, não é isso, não é que a empresa vem e me diz, olha, eu quero um cara que saiba isso. Não, ele quer também um cara que seja reflexivo, um cara que consiga contribuir, trazer desafios para a própria empresa. Claro. Professor Zé Carlos, uma última pergunta antes da gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco é o seguinte, vocês fazem um acompanhamento do egresso? Fazemos, não da maneira mais perfeita, mas nós temos uma associação de ex-alunos, nós temos uma ferramenta de alumni também, então nós fazemos esse acompanhamento de egressos, mas ainda vou dizer, tem muito a ser melhorado, ainda dá para evoluir muita coisa. Só para explicar para o nosso público, o egresso é aquele aluno que sai da instituição, é o formado já, né? E aí, realmente, para até que a gente possa medir a empregabilidade, se de fato houve um progresso, um incremento de renda, né? Esse é um outro aspecto que a educação tem hoje abordado com muita veemência, da gente acompanhar o que passou a ser a vida do aluno depois de formado. Se aquele conhecimento todo que foi ali trabalhado em sala de aula ou no ambiente virtual de aprendizagem, se aquilo de fato surtiu um efeito positivo na vida dos alunos. Professor, vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai tratar de habilidades técnicas e comportamentais na vida do profissional e do empreendedor de hoje. Estamos de volta com o programa Educar para Empreender, hoje entrevistando o reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, professor José Carlos de Souza Júnior. Professor, no nosso último bloco, nós estávamos perguntando e abordando justamente esse aspecto fundamental que as universidades, fazendo essa conexão dos seus professores, do seu corpo docente e também do seu alunado, essa conexão entre este corpo, este material humano e as dificuldades vividas, né, pelo mercado, para que haja essa fina conexão e que a gente consiga, de fato, atender as demandas apresentadas pelo mercado. Agora, muito se fala hoje, professor, dessa necessidade, e nós estávamos em um evento agora em Valência, na semana passada, né, professor, nesse encontro internacional de reitores, educadores, e muito se falou da necessidade de uma formação humana, de uma formação que passe pelas competências comportamentais, socioemocionais, socioafetivas, porque de fato no mundo tão dominado, não é, pela transformação digital, pela inteligência artificial, o ser humano que vai se destacar, e isso é o que foi ponderado por muitos educadores, é aquele ser humano que tem de fato habilidades comportamentais. Como educador, professor, e aqui a gente pensando que o nosso público é um público que vive uma vida desafiadora. Empreender não é brincadeira, ainda mais no Brasil, né? Há muitos que digam que empreender no Brasil é um ato de heroísmo. Como é que o senhor avalia essa abordagem que é desafiadora da escola, da universidade, ser uma grande semeadora de valores humanos? Eu acho importantíssimo, Wilson, porque se você pensar na tecnologia, ela por si só é neutra, né? Vamos dizer assim, vamos pegar o momento em que estamos, né? Nós temos hoje um problema climático, ambiental. Ele só existiu por causa da tecnologia, porque se não fosse tecnologia, não teriam conseguido fazer o estrago que fizemos. Né?
E assim para tantas coisas, que as pessoas hoje talvez nunca viveram tão próximas, mas nunca foram tão solitárias também com essas redes. Então, a tecnologia por si só, ela é neutra. É como o ser humano faz uso dela que você acaba causando impacto, que pode ser para o bem ou para o mal. Então, eu acho que a universidade ela não pode se eximir disso. Essa questão de empatia para com o outro, essa preocupação com as desigualdades, é que vão fazer com que esse profissional consiga usar dessa tecnologia tão poderosa para conseguir realmente criar uma sociedade melhor. Porque senão nós vamos cometer o que quando você pega lá uma filósofa que eu gosto muito, a Hannah Arendt, que ela faz a análise do Adolf Eichmann, né, que foi um criminoso de guerra, que para ele fazia o que a lei dizia. E só pelo fato de ele não estar indo contra a lei, ele fazia o que era, para ele era o correto. Né? Ele estava mandando um monte de gente para os campos de concentração, de extermínio, mas para ele estava correto. Quer dizer, ele não refletia seus atos. Então eu acho que criar um profissional que vai usar da tecnologia, não tem como não fazer uso dela, mas que reflita os impactos e as consequências dessa tecnologia, das ações que ele toma para com a sociedade, é fundamental para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então a universidade ela tem de criar esses sujeitos que dominam a tecnologia, que usam a tecnologia, mas que consiga entender quais são as consequências possíveis dessa tecnologia. Perfeito. Bom, então esse é um aspecto, como eu disse há pouco, um aspecto desafiador. Sim. Né? Porque na verdade, professor, se a gente analisar a história das universidades, né, mesmo quando elas surgiram na Idade Média, como as grandes semeadoras, né, as grandes desenvolvedoras das profissões humanas, né, sempre foi muito abordado uma metodologia tecnicista, né? Desenvolver a parte técnica. Né? E como a Mauá é uma escola de engenharia, naturalmente que esse aspecto técnico ele vai ser muito bem desenvolvido e, enfim, quer dizer, é próprio de uma escola de engenharia. Mas, ao mesmo tempo, é importante que neste mundo tão digitalizado, com a internet das coisas, as coisas se comunicando via internet, a Big Data, que é essa massa de informações, é importante que o ser humano nunca se desatente dos aspectos dos valores humanos. Né? Isso para um engenheiro é importante, para um cientista é importante, para um empreendedor também é muito importante. Bom, um outro aspecto que eu queria trabalhar com o senhor, professor, é justamente o seguinte. Quando eu visitei a Mauá, eu logo percebi que ali o que prepondera é o ensino das engenharias, não é? Ela é forte nisso. Né? É forte nisso. Tradicionalmente no Brasil, os grandes empresários brasileiros, os maiores empresários brasileiros, são engenheiros, não é? Perfeito. Você pega aí essas listas que saem aí da Forbes, os brasileiros mais ricos, os grandes empresários, geralmente são engenheiros, né? Primeiro ponto, por que na sua visão que os engenheiros se deram tão bem empreendendo no Brasil? E qual é o diferencial que a Mauá tem enquanto escola de engenharia em relação às outras escolas de engenharia? Eu acho que a formação da engenharia ela é bastante ampla, né? Então ela tem uma base muito forte de raciocínio lógico, né? de matemática, vamos por assim dizer, que permite a essa pessoa seguir vários caminhos. O engenheiro acho que é o bicho mais curioso que você vai encontrar por aí, né? Qualquer setor que você pode ir num setor de marketing, provavelmente você vai ter um engenheiro atuando lá. Né? O crime só que eu acho que nós cometíamos, né, como instituições que formavam engenheiros, eram engenheiros muito tecnicistas e que agora a gente tem acordado para isso e colocando mais aspectos humanos para dentro desse engenheiro. O que a Mauá tem de grande diferencial, eu acho que é a questão do hands-on. A gente realmente tem esse ensino na prática. É mostrar para esse engenheiro, na hora que ele trabalha ali com o sujeito da administração, do negócio, que ele trabalha com o sujeito do design, que ele tem pontos fortíssimos, mas que ele também tem lacunas que podem ser preenchidas por esses colegas. Bacana. Né? Então, é muito bacana você ver teus pontos fortes, mas também reconhecer os teus pontos fracos e entender que, poxa, se eu me conectar a outro profissional que domina, por exemplo, vendas, que eu não domino, poxa, juntos a gente vai ser muito mais forte, né? Eu tenho uma coisa muito melhor. Talvez eu seja um engenheiro muito bacana, mas eu tenho uma dificuldade tremenda de como bolar uma interface que uma pessoa que não é engenheiro consiga fazer uso daquela solução que eu criei. Aí um sujeito de design, né, pode me ajudar muito nesse aspecto. Então é que esse meio líquido, que a gente chama, né, esse meio que não tem a rigidez do sólido, mas também não é aquela anarquia do gasoso, então é criar esse meio líquido de conexões,
onde você faz conexões com professores, com colegas de outros conhecimentos, com outras instituições de ensino, como a Faculdade do Comércio de São Paulo, né, que o colega reitor, e com a sociedade em si. Né? Porque o engenheiro, ele não vai ser só empreendedor, mas ele vai ser político. Quantos engenheiros hoje estão na carreira política, né? E é importante que esse engenheiro que vai para essa área tenha essa questão dos valores muito presentes, muito fortes, porque o impacto dele é gigantesco dentro do que ele pode causar na sociedade. Com certeza. Bom, essa visão ela é muito interessante, porque de fato, numa visão assim bastante ortodoxa, quando a gente pensa em engenheiro, a gente sempre vem em mente aquele engenheiro com a sua planilha, fazendo cálculos e tudo. E é verdade, os engenheiros eles estão aí, como eu disse há pouco, são grandes empresários, né? E também estão no ambiente político. Então, de fato, professor, eu estou 100% de acordo que essa visão tecnicista ela tem que ser, de certo modo, adaptada, né? Incrementada com uma visão também humanista. Eu tenho certeza que a Mauá vem desempenhando isso muito bem. Eu estive lá, como eu disse, eu também visitei a Mauá e eu notei, com tudo que eu vi, na verdade, quando você observa os laboratórios da Mauá, eles permitem essa interação do aluno com os outros saberes. Então, o aluno de engenharia está dialogando com o aluno de design, né? Com o aluno de TI. Porque a vida é isso. Você vai para uma empresa, você não está no seu gabinete ali, como eu disse há pouco, né, professor? Aquele profissional de gabinete que não olha o que está acontecendo no mundo, né? Além das suas próprias paredes. Empreender envolve isso. Você tem que estar em pleno diálogo com o RH, com o seu gestor financeiro, com marketing, com o setor comercial. Então, esse profissional que consegue ter esse diálogo amplo, entender, não é, ao menos um pouco de tudo, né, que isso é muito importante, essa visão 360 graus, esse profissional vai se destacar. E se somado a isso, ele também tiver uma base de valores humanos sólida, aí é sucesso certeiro, né, professor? A gente vai chamar essa competência de nexialismo, né? Essa pessoa consegue fazer essas conexões. Eu entendo que eu não domino tudo e eu preciso me conectar com outras pessoas que têm outras competências complementares à minha, né? E que o conhecimento técnico, né, ele consegue explicar muita coisa para a gente, mas o entendimento ele vem de uma reflexão, ele é mais da filosofia, né? E eu preciso de um pouco de arte, porque a arte também traz o humano para esse processo. Então, esse é meu ponto fraco, hein? Eu acho que o equilíbrio entre o conhecimento, a filosofia e a arte, no sentido de explicar, compreender e humanizar, é o que a gente vai procurar mostrar. Lógico, vai ter gente que vai ter preferências por algum deles, mas é importante entender que as três coisas são importantes e como ser humano que somos, a nossa completude se dá a partir do momento que eu consigo entender que eu preciso dominar um pouquinho de cada uma delas, pelo menos. Ótimo. Bom, estou de pleno acordo. Eu acho que realmente é isso, esse equilíbrio, né, entre o lúdico e o real. A arte dá esse ludicismo que é importante para a gente entender um pouco dessa dimensão da vida, né? Isso, de fato, é fundamental. Professor, infelizmente o nosso programa é rápido, dura só 25 minutos. Né? E eu queria finalizar o nosso programa aqui, o senhor só falando para o nosso público rapidamente, né? Para aquele que está assistindo, tem interesse em, de repente, cursar alguma graduação, alguma pós, alguma MBA da Mauá, como é que funciona? São quantos vestibulares? Se de fato existe o EAD ou se vai existir o ensino à distância? Fale um pouquinho para quem está nos assistindo e despertou interesse na Mauá. Eu faço votos de que desperte o interesse, porque é uma grande instituição. Muito obrigado, querido. É um prazer. Bom, a Mauá, ela, embora sejam cursos anuais, ela tem 2 ingressos no ano. Ela tem um ingresso no começo do ano e um ingresso no meio do ano, né? Nós somos 9 cursos de engenharia, 2 cursos de TI, ciência da computação e sistemas de informação, um curso de design e o curso de administração. Criando esse ambiente, o que é muito legal na Mauá é que você não tem os prédios separados. Os alunos usam o campus todos e todos os laboratórios em conjunto, isso é muito rico. E o www.mauá.br, e a gente fica aberto à visita, por favor. É um prazer receber qualquer colega. E nós estamos aí estreitando os relacionamentos com a Faculdade do Comércio de São Paulo. Em breve, os alunos da Mauá também vão ganhar essa honra de poder conhecer um pouco mais sobre a questão do comércio, do varejo, da venda. Eu sou suspeito para dizer, mas olha, comércio é fascinante. É fascinante. Não, também porque um amigo meu diz isso. Só mais um minutinho, por favor. Claro. Você vai
em feiras de colégio, aquelas feiras de profissão, tem lá sempre o stand do engenheiro, do médico, do advogado, né, do cara de TI. Nunca tem o de vendedor. Perfeito. Mas a vida não acontece sem você conseguir vender suas ideias, vender suas necessidades, né? Isso não Todos somos funciona. instados a vender. Exatamente, né? Então é importantíssimo e eu acho que o Brasil, e também o mundo, de certa maneira, ainda subestima ou não dá o devido valor a isso. Verdade. É importante reconhecer. Com certeza. E sobre o EAD, professor, eu sei que vocês estão aí com um Na projeto. fase final do processo de certificação, dentro do regulatório hoje, uma parte dos cursos de graduação, quando a gente acredita que ele possa ser dado com a mesma qualidade, ele acontece ainda em EAD, para flexibilizar o horário dos alunos, mais nas partes finais dos cursos, né? E estamos aí com o processo final do credenciamento para poder fazer mais fortemente no início o EAD na pós-graduação. Pós-graduação em Lato Sensu. E vocês têm pós-graduação? Temos pós-graduação em Lato Sensu, né? Que é o que a gente vai chamar de educação continuada, Tá. que aí também eu acho que é uma oportunidade ímpar para a gente ter uma aproximação entre o Instituto de Tecnologia e a FAC São Paulo. Perfeito. E será exitosa, eu tenho certeza. Com certeza, A parceria né? será exitosa. Professor, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo teu conhecimento, tenho certeza que o público adorou e te parabenizo pelo teu trabalho, que é um trabalho de envergadura, eu venho acompanhando, né? E é um reconhecimento geral. Esses dias eu estava com o ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, o professor Hubert Alqueres, a quem eu mando um fortíssimo abraço, reconhecendo, elogiando o seu trabalho, que de fato é um trabalho de muito nível. E a Mauá é orgulho para todos nós. A Mauá é orgulho nacional, porque de fato vem há mais de 6 décadas formando os melhores engenheiros do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho e fica o convite para um próximo programa. Vai ser uma honra, querido Igor, e parabenizá-lo também, porque o desafio do amigo aqui eu sei que é grande e tem sido feito de maneira ímpar, muito bacana mesmo. Eu não conhecia, vou ser sincero, né? Conhecia há pouco tempo o amigo e achei fenomenal o que vocês fazem aqui. Meus parabéns mesmo. Quem puder no Instituto auxiliar vai ser uma grande honra para a gente. E vamos em frente. Bom, muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.